olho nesse grande evento, né, na cúpula dos países que integram o BRICS aqui no Rio de Janeiro, que só termina hoje, mas o documento final costurado aí ao longo, né, de meses por diplomatas dos 11 países membros foi apresentado pelo Itamaraty ontem. O texto cobra uma reforma ampla da ONU, com ênfase do Conselho de Segurança da OMC e do Fundo Monetário Internacional, defende a solução de 2 estados para o conflito entre Israel e os palestinos. A guerra no Oriente Médio foi um tema delicado, com um documento condenando o bombardeio a instalações nucleares no Irã, sem citar Israel ou os Estados Unidos. A Rússia, que é fundadora do bloco, foi poupada das referências à guerra na Ucrânia, e o presidente Lula, ao abrir a conferência, usou o termo genocídio ao se referir à ação israelense em Gaza e afirmou que o mundo vive um colapso do multilateralismo, criticando o aumento de gastos militares da OTAN. Mas eu queria entender contigo, né, a sua visão dessa agenda toda e especialmente sobre se era o que o governo esperava, se era o que Lula esperava nessa agenda importante aqui no Rio. Bem, os BRICS, né, uma reunião dos BRICS no Rio de Janeiro era esperada com muita ansiedade pelo governo brasileiro e particularmente pelo presidente Lula, que nos seus 2 primeiros mandatos teve muito mais peso no cenário internacional do que está tendo nesse 3º mandato. O Brasil deu uma encolhida e o Lula também deu uma encolhida como agentes, né, como players internacionais. E sem o Xi Jinping, é claro que a cúpula perde muito de importância, porque, afinal das contas, o Xi Jinping foi a todas as 17 cúpulas dos BRICS, todas. É a primeira vez que ele não comparece. Mas a gente até pode entender, né, Carol, porque o Xi Jinping veio ao Brasil em novembro passado, na cúpula do G7. Há uma possibilidade do Xi Jinping vir também para a COP30, lá em Belém, esse ano. Então, não é totalmente fora de propósito, mas sim, esvazia bastante a cúpula. O Putin, ele falou por videoconferência a portas fechadas, não foi transmitido ao vivo. E também, vamos combinar, né? A gente está com essa ampliação dos BRICS. Os BRICS originalmente são Brasil, Rússia, Índia, China e depois veio a África do Sul. Mas você incluir Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Cuba, agora o Irã, né, fica o Lula e ficam os BRICS cercados, né, ilhados ali como uma bolha de ditadores, né, de ditadores. Então é uma cúpula que, segundo os meus colegas que estavam no Rio, teve uma presença muito menor de jornalistas estrangeiros. Quando você tem cúpula dos BRICS, é muito jornalista do mundo inteiro, e dessa vez não teve, e a repercussão na imprensa internacional foi muito aquém do que o Lula e o Brasil imaginavam. Então, uma cúpula esvaziada, cheia de ditadores. O Lula fez um discurso protocolar chovendo no molhado, porque ele falou exatamente o que ele fala sempre: a defesa de 2 estados, o Estado do Israel e o Estado palestino como solução para a guerra no Oriente Médio. E segundo, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que foi um tema super recorrente já nos 2 mandatos do Lula, que é uma posição também brasileira desde sempre. São 2 posições tradicionais brasileiras, portanto, não muda muito. Agora, a presença do Irã criou uma tensão extra, porque o Irã, que mandou o seu chanceler para o Brasil, o Irã batia na tecla que o documento final deveria, sim, não apenas condenar a invasão
os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, né, as suas usinas de enriquecimento de urânio, mas sim citar os dois países, nomear especificamente Estados Unidos e Israel. E isso o documento não fez. Agora, vamos dizer que é super estranho, né, o documento condenar uma guerra e ignorar outra guerra porque a Rússia é parte dos BRICS. Isso tudo soa, assim, como uma provocação aos Estados Unidos, como os BRICS sendo o antagonista dos Estados Unidos nessa geopolítica conflituosa que a gente tem nesse momento. E o Trump já reagiu. O Trump já avisou que países dos BRICS vão ter 10% a mais de taxação no comércio internacional, até comércio com os Estados Unidos. E o Brasil vem conversando nos bastidores com o Trump, com o governo Trump, para discutir aí a taxação, as alíquotas para o Brasil, e o Trump deve anunciar hoje, ou seja, os BRICS terminam hoje no Rio de Janeiro oficialmente, enquanto o Trump anuncia também hoje, provavelmente hoje, a sua decisão final sobre taxação. Então, o Brasil de um lado com os BRICS contra os Estados Unidos, do outro, os Estados Unidos aliados a Israel. Enfim, é uma situação delicada, complicada. E na sexta-feira eu estava conversando com o Celso Amorim, o assessor internacional do Lula, e ele estava dizendo que uma curiosidade de tudo isso é que o Trump atingiu muito duramente o multilateralismo. E os Estados Unidos é que criaram o multilateralismo, e agora que os Estados Unidos estão deixando, estão atrapalhando, estão dificultando o multilateralismo, quem assume a linha de frente para manter ONU, OMC, Organização Mundial da Saúde, são os BRICS, são o Sul. Né? E aí você tem também os 3 principais documentos da reunião são muito bem-vindos e tem muito a ver com o Brasil. Um é a questão da cobrança pelo fornecimento de dados para inteligência artificial. O outro é a questão da responsabilidade dos países ricos pela sustentabilidade ambiental dos países não tão ricos. E terceiro, a questão da saúde dos pobres, que é uma questão que diz respeito a todos os países. Mas, enfim, trazer um monte de ditaduras para os BRICS pode não ter sido uma boa ideia. Muito bem. Eliane, nesse momento estão chegando lá os líderes, né, no Museu de Arte Moderna do Rio, para o encerramento da cúpula. A informação de que eles vão tirar a foto, mas no ambiente interno, né, por causa do tempo ali que está chuvoso no Rio. Mas você citou aqui algumas manifestações do presidente Lula. A gente vai ouvir um trecho em que ele defende aí 2 estados, né, um israelense e um palestino, nos limites que foram criados em 1967 para garantir o fim do conflito, na visão dele. Essa sessão de ontem teve como tema paz e segurança e reforma da governança global, e o presidente voltou a citar o genocídio que ele falou que é praticado por Israel em Gaza. Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado por Israel em Gaza e à matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. E já houve reação da Federação Israelita de São Paulo dizendo que o Brasil fica isolado com essa posição do presidente Lula. Mas parece que em relação à reforma do Conselho de Segurança da ONU também ficou ali no protocolo só, né? Não se avançou muito no apoio ao próprio Brasil para ele entrar no Conselho. Não entrou. Ficou claro
que Brasil e Índia estão numa posição mais avançada, mas isso tem décadas, né? Décadas. Agora, eu queria chamar a atenção, o Brasil tem uma relação, apesar do Brasil, né, e do governo Lula tentarem manter uma relação ali. É claro que é difícil, é delicada, mas é uma relação mais cuidadosa com os Estados Unidos. O Lula já não tem nenhum cuidado ao tratar de Israel. Né, ele trata como genocídio o que está acontecendo em Gaza, realmente, né? As bombas, no próprio sábado, domingo, as bombas de Israel mataram mais 35 palestinos em Gaza, e a situação da fome em Gaza, né? O Israel impediu a ajuda humanitária da ONU, assumiu a ajuda humanitária, e toda vez que os famintos vão pegar comida, água, né, os grupos de Israel com ajuda humanitária, eles carregam balas que matam as pessoas que vão pegar comida. Então é uma situação dramática. O Brasil não tem embaixador em Israel. Há aí uma sugestão para que o Lula também não aceite o novo embaixador de Israel aqui no Brasil, e os movimentos, as entidades israelenses estão ali peitando Lula, criticando Lula. A reação foi muito, muito forte contra o Lula, mas a situação ali em Israel e em Gaza é muito, muito complexa, e o Lula e, portanto, a política externa brasileira tem uma posição muito clara em relação a Israel e a Gaza, mas é cuidadosa com os Estados Unidos. E eu queria também um detalhe, Raíssa, Carolina e ouvintes, que eu achei muito estranho, muito fora do protocolo. O Lula está falando atrás, se vocês olharem os presidentes e primeiros ministros da Índia, da África do Sul, dos outros países, você tem atrás deles o chanceler, o grande conselheiro político, etc. E no caso do Lula, era o chanceler de um lado e a Janja do outro, os dois atrás e outros dois ministros atrás da Janja. E a Janja, na hora que o Lula foi falar, ela pegou o celular, ficou meio em pé ali, filmando o Lula. Isso realmente não tem nada a ver com protocolos de reuniões de cúpula internacionais. Não tinha nenhuma outra primeira-dama atrás, no lugar de honra, filmando o marido ali na frente, né? Foi meio estranho aquilo. A gente segue aqui com a Eliane Cantanhede, conversando conosco agora sobre o futuro do PT, porque apesar daquele adiamento da votação lá em Minas Gerais, determinado pela Justiça, o PT deve anunciar hoje o novo presidente nacional do partido. Pelo menos é o que disse o senador Humberto Costa, quem é que está chefiando interinamente, né, o Partido dos Trabalhadores. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, tem o apoio do presidente Lula e é o favorito, né, para vencer esse pleito, Eliane? Sim, ele é o favorito, ele tem o apoio do presidente Lula e o Edinho Silva, que foi um prefeito bem avaliado de Araraquara, ele também é da tendência majoritária do PT. Então, as outras candidaturas são só para marcar presença e para marcar também as divergências entre as tendências. Você tem, por exemplo, o Rui Falcão, que foi presidente do PT há bastante tempo, tem o Romério Pereira e o Walter Pomar, que são de tendências diferentes e mais à esquerda do que o Edinho Silva e do que a tendência do Lula. Então, a expectativa é de que hoje seja anunciado
o nome do Edinho Silva. Agora cá para nós, né, essa convenção do PT é em meio a tensões variadas, não apenas as tensões internas do próprio PT, com a deputada Dandara Tonantzin, deputada estadual, entrando na justiça em Minas Gerais porque ela foi impedida de concorrer e tal, mas também com as questões, as divisões do próprio PT em relação ao governo. A área mais, as tendências mais radicais, querendo que o Lula se assuma efetivamente de esquerda, não dê bola para mercado nenhum e não faça corte de gastos nenhum e aumente essa guerra ali dos pobres contra os ricos, e o Lula com problemas também dentro do próprio governo, com muita discussão interna e agora com um problema grave com o Congresso Nacional por conta do IOF, né, o pacote do IOF que o Congresso derrubou por projeto de decreto legislativo e foi parar tudo isso no Supremo. Então, tudo isso tendo como pano de fundo a queda da popularidade do Lula, que é o grande nome do PT e o único nome do PT para 2026. Daqui a 1 ano e meio tem uma eleição presidencial com o Lula perdendo em popularidade e o Lula não preparou um sucessor. Então é um momento difícil para o PT, que vem perdendo espaço nos municípios, nos governos estaduais, né, vem se enfraquecendo e vem seguindo ali o perigoso caminho do PSDB, que era o antagonista do PT, a polarização era PT versus PSDB. O PSDB virou um espectro de si mesmo, né, e o PT vem também ali perdendo força, né, vem minguando nas eleições estaduais, nas eleições municipais e não tem sucessor fora Lula em 2026. Então é um momento difícil, vamos ver. O Edinho Silva é muito bem recebido, não apenas dentro do governo, no gabinete do Lula e no governo, mas também dentro do Congresso, porque ele é um político, ele é um homem do diálogo, é um homem que tem capacidade executiva, mas até para eleger um personagem com essas características, tudo é sempre um grande embate dentro do PT, né? Bom, Eliane, no meio disso tudo, você acabou de citar, tem ainda para ser resolvida a questão do IOF, tem uma audiência de conciliação marcada para 15 de julho pelo ministro Alexandre de Moraes, que relata as ações contra e a favor, digamos assim, mas a gente vai colocar para você ouvir e comentar também falas que ocorreram do ministro Gilmar Mendes, elogiando a decisão de audiência de conciliação, assim como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Talvez essa decisão do ministro Alexandre ajude as partes envolvidas nesse conflito a colocarem a cabeça no travesseiro, refletirem e tentarem buscar solução no campo político, que é o campo adequado para isso. De fato, nós temos uma tensão fiscal e talvez nós precisemos fazer construções mais elaboradas e é preciso, então, que se invista nesse sentido. O diálogo é a melhor solução. O Supremo tem sido provocado, portanto não é ativismo, ele está sendo provocado a se manifestar sobre questões muito centrais do funcionamento da execução orçamentária, do reequilíbrio das contas públicas, da observância de princípios legais para a condução da política econômica na direção correta. Então a decisão do ministro Alexandre busca esse caminho de mostrar até que ponto cada poder pode ir, delimitando constitucionalmente qual é o papel de cada poder. Isso é ótimo para o país. E vamos ouvir também o que disse o presidente Lula, negando a existência de uma briga com o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Quando tem uma divergência, é bom que a gente senta na mesa,
vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Helene, o que dá então para esperar dessa semana, já que a audiência de conciliação está marcada para terça-feira da outra semana? Bem, a gente está em pleno recesso. Brasília está paradinha, né? Paradinha. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que não é preciso esperar até 15 dias e que as negociações de bastidores devem começar desde já. Bem, eu acho, modestamente, eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes foi correta, porque essa é uma questão basicamente política. E o que o Alexandre de Moraes fez? Olha, ele criticou as duas posições, né? Criticou tanto a decisão do Congresso de derrubar um decreto do presidente da República por um projeto de decreto legislativo que só foi usado 30 anos antes no governo do Fernando Collor, né? E também criticou, Alexandre de Moraes também criticou o próprio pacote, a origem da crise, que foi o pacote do Fernando Haddad, que transformou o IOF, que é o imposto regulatório, no imposto arrecadatório para aumentar a receita do governo, a receita da União. Então, o que o Alexandre de Moraes disse? Olha, os dois estão errados, então os dois sentem e discutam. Essas discussões vão começar desde já, até porque, cá para nós, o Alexandre de Moraes pediu já em 5 dias, a partir da sexta-feira, 5 dias, explicações de lado a lado sobre os seus próprios motivos. Os motivos tanto do Congresso quanto do Executivo. E aí é que está a história. O governo precisa aumentar aí melhorar o equilíbrio fiscal, né, cortando gastos e eventualmente aumentando a arrecadação, não se sabe como, né, e o Congresso, além de não permitir aumento de arrecadação, aumenta os próprios gastos, em vez de cortar os próprios gastos. E aí é uma situação difícil e cá para nós agora mesmo, encerrando, porque o nosso tempo está acabando, é que nas duas últimas audiências de conciliação que o Supremo exigiu, cobrou, não deu, nenhuma das duas deu em nada. Uma foi do marco temporal e a outra foi das emendas parlamentares. Então, o que me faz crer que tudo isso é para ganhar tempo? Na verdade, o que o Alexandre de Moraes fez foi dar tempo ao Congresso e ao governo para se entenderem ou tentarem se entender. E o Lula continua achando que basta dar um tapinha nas costas, servir uma aguinha gelada ou quem sabe ali um esquinho, que está tudo resolvido. Mas o Congresso está em pé de guerra.